Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como estão? Bem? Creio que sim, né? Estamos bem todos nós, graças ao Divino Espírito Santo. Então, hoje eu vim aqui trazer uma palavra muito bacana para vocês também, como sempre, né? Uma palavra amiga. Mas antes, gostaria muito que você que está aí compartilhasse essa palavra, tá bom? E que também vocês novos que estão chegando se inscrevam no meu canal. Não esqueçam que tem que apertar aí na palavrinha que está em vermelho, que está escrita assim, inscrever-se. Depois você vai no sininho e na palavrinha todas. E aí todas as vezes que eu entrar aqui, como eu estou vindo agora, o YouTube vai informar vocês que eu estou chegando para trazer essa palavra amiga, tá bom? E que vocês também precisam dar um likezinho aí, que é para o YouTube saber que vocês estão passando por aqui para ouvir essa palavra amiga. E saber que vocês estão gostando, que o que eu trago aqui não é nada que desabone a conduta de ninguém, tá bom? E eu vim trazer então essa palavra hoje, que eu estava aqui lendo, sobre Lucas. Estou no livro de Lucas, onde no capítulo 18, que fala sobre a parábola da viúva persistente. Então diz assim, eu vou ler, depois eu vou então dar aquelas explicações, tá certo? Então diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava ao homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeita os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Ouviu o que disse o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha o que Deus fala. Será que quando, na volta dele, ele achará fé na terra? Por quê? O que essa parábola? Jesus estava narrando aqui a história de uma viúva e de um juiz. A viúva persistente e o juiz que não respeitava nem a Deus, não respeitava ninguém, ele fazia o que ele bem queria. Ele não tinha respeito. Então Jesus disse naquela época que a oração era a ferramenta que fortalecia a todos. O que aconteceu? Essa viúva, ela insistia tanto com esse juiz, que o juiz se sentiu tão importunado que resolveu atender a essa viúva. Porque olha o que Deus diz no final. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Deus comparou essa viúva? Que ela era uma mulher de fé, de insistência, insistiu tanto, persistiu para que fosse julgado um certo problema que havia acontecido com ela. Então, todos os dias, nós devemos nos manter em oração, porque é a única coisa que supera as nossas aflições, as nossas tristezas e as nossas dificuldades é a oração, a persistência em orar.
que a oração nos tira, nos dá um alívio de sofrimento, você entende? Assim como naquela época deu alívio de sofrimento para aquelas pessoas que eram perseguidas. Dessa forma, nós também devemos permanecer em oração. Nós devemos permanecer em oração, não não esmorecendo, nós não devemos esmorecer, né? Devemos orar todos os dias, com perseverança, sem jamais a gente desistir. Vocês entendem? Nós não podemos desistir. Bom, Deus também disse que naquela época que as viúvas naquela época eram muito discriminadas. Elas eram muito discriminadas. Eu creio que até hoje ainda muitas são discriminadas. Só que naquela época era mais assíduo a discriminação. Ninguém respeitava as viúvas. E hoje em dia não. Hoje há um certo respeito, mas mesmo assim ainda há uma discriminação, sabe? Há uma discriminação quando você sabe, alguém sabe que existe uma viúva em determinado lugar e, por exemplo, vamos supor que tem uma festa, um lugar para ir, e essa viúva é convidada para ir também, e chega lá, tem várias esposas, né, várias mulheres casadas, até com seus namorados, e quando essa viúva chega, ela é discriminada no meio daquele povo, porque acha que é uma viúva, tá sozinha, né? Tem que tomar cuidado, acha que todo mundo vai querer ficar só olhando para aquela viúva, os maridos, no caso, estou dizendo. Então, hoje em dia ainda existe um pouco disso. Naquela época era mais assíduo, hoje em dia é mais brando, mas há ainda uma discriminação perante a sociedade, embora há uma lei em que as viúvas devem ser protegidas. Naquela época as viúvas tinha essa lei, né? Sempre houve essa lei que as viúvas devem ser protegidas. E assim, porque havia naquela época escassez para as viúvas, que elas perdiam, né? Perdeu o marido, pronto, perdeu as condições, e aí começou a viver em escassez e ela precisava de uma justiça naquela época. Hoje em dia também existe um pouco disso. A mulher, quando perde o seu marido, ela sofre um pouco, ela tem dificuldades para muita coisa. Então, ela começa a passar por um certo deserto, né? E aí, dependendo da pessoa, ela tem que se fortalecer, você sabe? É preciso se fortalecer em oração. Então, nós devemos insistir, porque Jesus, ele julga, ele é a justiça, ele julga as pessoas. Independente de ser viúva ou não, ele julga as pessoas. Ele é a expressão da justiça. Você entende? Então, nós devemos depositar muita confiança nesse Deus que nos criou. Você entende? Nós devemos depositar muita confiança nele e cada dia, dia e noite, permanecer em oração. Porque aqueles que permanecem em Deus desfrutam do melhor dele, você entende? Nós que permanecemos em Deus, nós desfrutamos do melhor de Deus, embora pode passar pelo deserto que for, mas ele não te deixa faltar nada, como já falei várias vezes. Então, assim, se a gente permanecer em oração, nós vamos conseguir superar muitas coisas e nós teremos, por isso que nós hoje em dia, até hoje, nós temos essa, como é que eu vou dizer? Essa paciência de esperar em Deus, a resposta dele, no tempo dele, você entende? Então, Deus,
Ele age de modo excepcional na vida de cada um de nós. Ele sabe da atitude de cada um de nós. Ele sabe aqueles que oram, aqueles que não oram, aquele que o desprezam e aquele que o busca. Sabe? Muitos que não oram, tem muita gente com a fé em baixa, você entende? Muitas pessoas com a fé em baixa. Então, nós só vamos alcançar a vida eterna mediante a perseverança das orações, da confiança em Deus, você entende? Aí sim nós vamos alcançar a oração, a nossa salvação. Então, como está dizendo aqui, ó. Nós temos vários motivos para orar, né? Nós todos temos vários motivos para orar e continuar persistindo em oração. Então, por isso que Jesus disse, o Senhor Jesus revela esse grande perigo, né? Que é de... Será que no retorno dele ele ainda encontrará fé na terra dos seus discípulos? Você entende? Então, é por isso que ele fala assim, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus, ele faz justiça aos seus escolhidos. Ele fará justiça a todos aqueles que são, que ficam na fé com ele, como está dizendo aqui. Está dizendo aqui a Bíblia. Está dizendo aqui. Então, nós devemos colocar Deus acima de tudo. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Amanheceu o seu dia, Deus em primeiro lugar. Vai sair para algum lugar, Deus em primeiro lugar. Ore a Deus antes de sair. Quando chegar de lá de onde você veio, ore. Porque a gratidão, né, a gente sendo humilde para com Deus, nós vamos conseguir a nossa salvação. Então, nós temos que ser gratos a Deus para que nós possamos ser salvos. A oração, ela é uma ferramenta para que a gente possa superar as nossas dificuldades do dia a dia, você entende? Então, a palavra de hoje é essa, fortaleça-se em oração, tá? Essa é a palavra de hoje que eu venho trazer para vocês. Fortaleçam-se em oração, orando dia e noite, dia e noite. Não podemos esmorecer, não podemos parar de orar. É a oração que nos leva para frente, que nos fortalece, tá certo? Então, essa palavra de hoje, não sei se eu fui muito assim explicativa aqui, mas aos pouquinhos nós vamos nos aperfeiçoando na leitura e vamos aprendendo mais e mais, tá bom? Então, olha, muito obrigada por vocês estarem aí me ouvindo. Vocês sabem que eu não posso demorar aqui, né? Eu tenho um tempo determinado para ficar aqui, mas eu quero deixar o meu muito obrigado para vocês. Quero desejar a todos uma boa noite e não esqueçam de fazer as orações, tá bom? Que a fé, ela remove montanha. Só através da fé que nós vamos chegar aos nossos objetivos, como eu já falei, tá bom? Então, a palavra de hoje é essa, tá bom? Fortaleça-se na fé, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!